Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós estamos recriando a cosmologia bíblica e a geografia bíblica e a mapografia bíblica. É isso que nos interessa. Deus criou o mundo. Aí a Bíblia fala que Deus ele plantou um jardim no Éden. O que é o Éden? O Éden ele é o plano inteiro. Plano inteiro. O Éden é a terra inteira. Essa que é a ideia bíblica. E por quê? Porque Deus disse assim: ajuntem-se as águas num lugar só e apareça a porção seca. E a porção seca ele chamou de terra. Qual que é a ideia? Deus fez com que a troposfera ela aparecesse e a hidrosfera ela abaixasse. Então as águas abaixaram. E se você pega os mapas antigos, dos povos antigos, eles desenhavam justamente assim. A Terra seria um disco, em volta da Terra haveria uma geleira. Essa geleira são os oceanos também, são os oceanos. E esses oceanos eles chamam de oceano mesmo, rio-oceano, tá bem? É assim que eles chamam, rio-oceano. E a Terra? A Terra ela é um continente só havia um continente. Esse único continente era chamado de Éden, tá bem? Esse único continente, a totalidade de terras que existia, era chamada de Éden. A palavra Éden, no hebraico também, você tem aqui, no português, o D, é o equivalente à letra D, e a letra N, tá? D e N. Com a letra D e a letra N, se escreve Éden. Você coloca um E aqui no início e você coloca um E no meio. Fica Éden. Com a mesma letra D e a letra N, também você escreve Adão. Você coloca um A aqui antes e você coloca um A no meio. Adão. E com a mesma letra D e N, você faz a palavra Edom. Você coloca um E aqui e um O aqui. Edom. O que significa isso? Que no radical, o D e o N, no radical, essa palavra ela pode formar três outras palavras: delícia, humanidade e vermelho. Delícia, humanidade e vermelho. Se for Edom, aí você sabe que está se referindo ao Esaú. Se for humanidade, é o nome de Adão. Adão ele é o humano, tá bem? E se for Éden, é delícias. Éden é o lugar de delícias. O mundo que Deus criou era um lugar de delícias. Esse plano, ele era um lugar de delícias. Aí no Éden, aí diz no Éden, quer dizer, em algum lugar do Éden, no Éden, Deus plantou um jardim específico. Então o jardim é um jardim no Éden. O Éden todo não é um jardim. O Éden é a terra toda. O jardim está dentro do Éden. Aí a Bíblia diz que nesse jardim, Deus fez com que 4 rios regassem esse jardim. Quais são os 4 rios? Aí fala que é o Gion, o Pison, o rio Tigre e o rio Eufrates. 4 rios. Quais que nós temos até hoje? Nós temos o Tigre e nós temos o Eufrates. Ali começa a localização do jardim. Vê no livro texto, vá para a internet e procura aonde estão os 2 rios. Aí você vai perceber o quê? Que falta o Gion e o Pison. E esse Gion e Pison parece que eles estão justamente onde hoje é o Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Quando você vai ver o mapa e você procura saber aonde que está o Tigre e o Eufrates, está na Mesopotâmia. Como eu acabei de explicar na primeira aula, Mesopotâmia significa a terra que está entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Portanto, nós podemos com segurança dizer que o Éden ficava na Mesopotâmia.
E ali na Mesopotâmia, o que você tem hoje? Na Mesopotâmia você tem o Irã e você tem o Iraque. É ali que está concentrado hoje a grande tensão com Israel, porque Israel está aqui no Oriente Médio. E quando você vai ali para a Mesopotâmia, no Eufrates, você vai encontrar o Iraque e você vai encontrar também o Afeganistão e você vai encontrar o Irã, que são nações islâmicas e que são nações que elas estão contra o povo de Israel. O Éden surgiu na Mesopotâmia. Quando você continua estudando o mapa bíblico, na Mesopotâmia, diz que tem esses 4 rios. Os 2 rios desapareceram e deram espaço ao que seria o Mar Cáspio, embora que alguns estudiosos vão dizer que é improvável que o Mar Cáspio eles sejam os rios do Éden. Mas aquele ele é um lugar espiritual. Ele é um lugar espiritual, é ali que estava localizada a árvore da vida e é ali que estava localizada também a árvore do conhecimento do bem e do mal e é ali que estava localizado também o jardim do Éden, onde Deus colocou o Adão e a Eva. Aí o que diz a Bíblia? Que depois da queda, Deus expulsou Adão e Eva do seu jardim. Expulsou e colocou querubins ao norte ou ao oriente do Éden, do jardim, colocou os querubins ao oriente, quer dizer, quando você olha no mapa, olhando o mapa mais comum, para a sua mão esquerda, tá? Você vai ver que tem a Europa. Para a sua mão direita, você vai ver que tem o Oriente, tá bom? E se você continuar estudando, o Gênesis fala de uma terra chamada Terra de Nod, que é a terra dos nórdicos, tá bem? Terra de Nod é a terra dos nórdicos, são as terras geladas que nós falamos aqui. Então o que acontece? Deus diz que colocou os querubins dele para ficarem ao oriente do jardim, e Nod fica justamente ao oriente do jardim também. Portanto, os querubins estão na terra de Nod, dos nórdicos. E é interessante você saber disso aí, porque há as centenas de lendas que vão surgir sobre os famigerados gigantes e os deuses da antiguidade, tudo nasce ali na lenda dos nórdicos, naquela região que nós estamos falando aqui para você. Eu tenho aqui livros de lendas, sabe, infinitos que eu leio sobre os povos antigos e fico assim impressionado com a proximidade que existe entre aquilo que a Bíblia diz que aconteceu na antiguidade e aquilo que os povos também dizem que aconteceu na antiguidade. Adão e Eva foram expulsos do jardim e este jardim era guardado a princípio pelos querubins e parece-nos, né, a gente não pode afirmar, mas parece-nos que ele poderia ser acessado por Adão e Eva. Por quê? Porque senão não haveria necessidade de colocar os querubins ali para poder tomar conta e uma espada flamejante. Assim, dá-nos a impressão de que Adão e Eva podiam tentar voltar ou ter acesso de novo ao Jardim do Éden. O fato é que quando chegou os tempos do dilúvio, já não havia mais acesso ao Jardim do Éden. O dilúvio ele chegou, ele veio. A Bíblia diz, dentro daquela cosmologia que eu falei para você, a Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram e aquelas águas que estavam na parte superior da cúpula desceram. E as águas que estavam no mundo inferior subiram e a terra toda foi submersa. Depois do dilúvio, Deus mandou que as águas diminuíssem. Mas quando as águas diminuíram, o que nós temos hoje? Nós já não temos mais o Éden. Nós já não temos mais o mundo como ele era antes. Agora o mundo está dividido em continentes. Algumas porções estão acima do nível da água e as outras porções estão abaixo do nível da água. O que a gente sabe pelas arqueologias hoje submarinas é de que existem cidades submarinas, cidades de tempos pré-diluvianos. Está sendo descoberto dezenas de cidades subaquáticas, submarinas, que elas já tiveram vida em algum tempo. Em que tempo que essas cidades tiveram vida? Nos tempos pré-diluvianos, quando o nível da água era muito baixo.
Deus havia descido o nível da água bastante para que eles fossem apenas rios, o antigo chamado rio Oceano, que era em volta da terra. Mas com o dilúvio, o nível das águas subiu, as cidades estão submersas até hoje, e o que nós temos de porção seca? Nós temos o que formam hoje as grandes geleiras. Você tem a Antártida, você tem a Oceania, você tem as terras africanas, você tem as terras europeias, as terras ameríndias, as terras asiáticas. Você tem os chamados 5 continentes hoje em dia. Mas na antiguidade não havia esse acidente geográfico que existe hoje. Realmente, o dilúvio ele causou uma hecatombe na geografia terrestre. Uma hecatombe, e assim existe uma teoria chamada Pangeia, onde o mundo ele era um só continente, mas depois eles foram se afastando. Qual é a explicação teológica que nós oferecemos para a Pangeia e para hoje existirem os 5 continentes? A explicação teológica que a gente oferece é que o dilúvio ele foi de proporções catastróficas e universais. Aconteceu uma hecatombe, o mundo virou dos avessos. Virou dos avessos, assim que terminou o dilúvio, a Arca de Noé ela pousou na Armênia, que faz parte do mundo gelado. Do mundo gelado. A Armênia faz parte daquelas terras quase perto da Rússia, um pouquinho mais para cima. O mundo gelado, muito gelado. Noé desce com o seu povo da arca e populaciona a face da terra. E você tem ali a chamada Tábua das Nações no livro de Gênesis. E a Tábua das Nações mostra o desenvolvimento da primeira geração depois do dilúvio. Eles cresceram muito. Cresceram muito. Passa-se mais de 150 anos entre a descida de Noé da arca até que o pessoal começa a construir a Torre de Babel. A Torre de Babel ela é construída ali na Mesopotâmia, onde seria a Babilônia. E qual que é o projeto deles? O projeto deles é um projeto arquitetônico, mas não somente arquitetônico. É um projeto de retomada das construções pré-diluvianas. A arqueologia mostra pirâmides de tempos pré-diluvianos ou construções de tempos pré-diluvianos. E todas essas construções em forma de zigurate, em forma de pirâmide, em forma de Torre de Babel. Portanto, o Nimrod ele retoma o projeto pré-diluviano de ter aquelas cidades que fizeram rebelião contra Deus. Aí você vai estudar um pouquinho mais sobre a Torre de Babel, e é um projeto não somente arquitetônico, mas é um portal que acessa os céus, uma espécie de plataforma de lançamento. É um mundo mítico, a gente não pode desconsiderar isso. É uma linguagem mítica, é uma linguagem de um tempo que se perdeu. A Bíblia diz que Deus teve que intervir no projeto babilônico, porque senão ia dar certo. Senão eles iam fazer a invasão dos céus, que é o mesmo que você encontra ali em Isaías capítulo 14, quando o Estrela da Manhã, o Lúcifer, ele queria invadir o palácio dos céus. Que negócio rico, né? É que nós estamos no nível básico, né? Por estarmos no nível básico, a gente tem que ir devagar. Mas você vai fazer os seus aprofundamentos, vai se tornar um bacharel em teologia, vai fazer as suas próprias pesquisas, porque um bacharel é um pesquisador. Você vai pegar o relato bíblico, você vai estudar a história das religiões, você vai estudar a arqueologia com muito mais propriedade, muito mais aprofundamento, e a sua mente vai se abrir ainda mais para mistérios que estão escondidos. A gente vai ficar restrito a essa ideia de que a Torre de Babel ela acabou. Aí o Oriente, a Mesopotâmia, ela está encabeçando uma confederação de nações que são contra Deus, e é nesse contexto que Deus chama Abraão. E Abraão é chamado onde? Abraão ele é chamado na Caldeia, Ur dos Caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus é esse pessoal pós-diluviano que são os semitas, que vivem ali na Mesopotâmia, que estão tomando conta de novo do mundo. Nesta ocasião em que Abraão foi chamado, o Egito já era uma nação bicentenária. Dinastias já tinham passado por ali. Os cananeus já estavam na terra. Os filisteus eles ainda vão fazer a invasão. Os filisteus não tinham invadido ainda a Palestina.
Mas os filisteus já estavam pelo mundo. Os filisteus eles são os fenícios também. Os povos fenícios são os povos do mar e deram origem a vários povos. Entre esses povos, os filisteus que invadiram Canaã e rebatizaram Canaã como sendo Filístia, a terra dos filisteus. Abraão, ele está no caldeirão, vamos dizer assim, na caldeia, tá bem? Na caldeia, entre os povos semitas. Portanto, tá bem? Se procura saber se Abraão seria ou não babilônio. Ele tem toda a ligação com os babilônios. Tanto a família de Abraão era uma família que servia os templos com as imagens. A Bíblia diz que eles eram fabricantes de ídolos, portanto, eles estavam ligados diretamente com o serviço sacerdotal. E o Abraão ele começa a ouvir a voz de Deus, o texto diz, desde Ur, na Caldeia, ali na Babilônia mesmo. Ele começa a ouvir a voz de Deus, com a família eles sobem e vão até Arã. Quando o pai de Abraão morreu, o Terá morreu, aí o Abraão ou ele assume os negócios de família ou abre mão dos negócios de família. E é o que ele faz. Se você ouvir alguns ruídos que acontecem aqui, é porque eu estou num ambiente doméstico, tá bem? Então a gente não está num estúdio fechado, a gente está num ambiente doméstico, aí a rua é de todos, né? Pode acontecer. Pedimos aí que você nos desculpe por esse transtorno na gravação, se assim acontecer. Aí o que acontece? O Abraão ele está em Arã e ele está empreendendo uma viagem que, se for contar de Ur até Canaã, esta viagem ela vai dar em torno de 1.200 quilômetros ou 1.300, dependendo das rotas que ele está fazendo. Agora, se a gente contar de Arã até Canaã, vai dar uma viagem de aproximadamente aí uns 800 quilômetros aproximadamente. O que o Abraão tem que fazer? Ou ele assume, olha o barulho que eu falei para vocês, tá vendo? É um transtorno, né? Ou a gente descarta toda a aula e começa de novo, ou então vocês nos dão uma tolerância. O Abraão, ele ou ele assume os negócios de família e continua na idolatria, continua abastecendo os templos, ele é o patriarca, o pai dele Terá morreu, ou então ele passa para o irmão dele. E é o que ele faz. Ele entrega os negócios de família para o irmão e ele vai seguir a voz de Deus. Ele sai de Arã, uma viagem de aproximadamente uns 800 quilômetros, e ele vai para Canaã. Se você ler bem a Bíblia, você vai lembrar que Canaã está debaixo de maldição. Noé lançou uma maldição sobre Canaã. O filho de Noé, o cão, ele aprontou. Existem detalhes na história de Noé e cão que são até impertinentes a gente falar em público. A gente não vai falar em público, nós não vamos falar num auditório para todo mundo. Mas algumas tradições dos rabinos, dos sábios, dos comentaristas do Gênesis, algumas tradições dizem que houve ali um abuso sexual por parte do cão em relação ao pai dele, Noé. Noé se descobriu na tenda e o cão viu a sua nudez, e alguns comentaristas entre os rabinos vão dizer ali que o cão ele foi muito longe, ele fez um abuso sexual do pai dele e pode ter, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Lógico que como a Bíblia usa uma linguagem eufemista, a nossa Bíblia ela não vai colocar isso aí nos detalhes. Portanto, nem nós vamos entrar nos detalhes também. Fato é que o Noé lançou uma maldição não sobre os cuxitas, não é sobre aqueles que foram para a Etiópia. O Noé lançou uma maldição sobre Canaã, que é um dos filhos de Cão. E a maldição era justamente o quê? De que os cananitas eles iriam ser escravizados, eles iam servir como escravos para Sem. Sem é o filho primogênito de Noé. Abraão, ele é semita e a promessa vai começar a se cumprir quando Abraão abandona a casa do pai, como Deus disse para ele. E Abraão foi para Canaã. O autor aos Hebreus diz que Abraão ia se tornar o herdeiro do mundo. E Abraão começa a andar em Canaã e Deus diz para ele: aonde pisar a planta do teu pé, eu lhe darei por possessão. A terra do Eveu, do Girgazeu, do Jebuseu, do Eteu. Por quê? Porque Canaã, neto de Noé,
filho de Cão, teve uma dezena de filhos. E esses filhos terminam tudo com eu, Eveu, Jebuseu, Girgazeu, Eveu. Quer dizer, esse pessoal que tomou conta da terra de Canaã está debaixo de uma maldição, e agora o herdeiro da promessa, que é o semita, que é o Abraão, ele vai já começar a peregrinar em terra alheia. E assim é. Abraão aceita o seu chamado aos 75 anos de idade, e ele vem das margens do rio Eufrates. Pega isso aí. Ele vem das margens do rio Eufrates e ele pisa a planta do pé dele até no Egito. Abraão vai para o Egito. Portanto, o que é qual que é o direito de Abraão? Abraão tem o direito das terras que vão desde o Eufrates até o Nilo, no Egito. Essa promessa se cumpriu parcialmente nos dias de Salomão. Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, e o Salomão ele vai ter um reinado que vai desde o Nilo até o Eufrates. É isso que a gente encontra. Bom, tá acompanhando aí? Tá confuso? Bom, eu espero que não seja tão confuso assim. Vai ter que ter a prática, tá vendo? Você vai ter que praticar. Vai ter que praticar. Eu tenho um livro aqui muito bom, A História de Israel, do Dr. Schultz, tá bem? Esse livro aqui, ó, História de Israel, do Dr. Schultz. Ele dá a história que aconteceu dentro do mapa, tá bem? O livro que eu uso para geografia bíblica é esse aqui do Enéas Tonini, ó. Dr. Enéas Tonini, que já dorme, Geografia da Terra Santa. Esse livro aqui tem o volume 1 e o volume 2. Você vai gostar bastante se você adquirir também. E tem aí a Geografia Bíblica do Claudio Honor, tá bem? Ele é muito reconhecido também. Aí o que vai acontecer? Eu quero me aprofundar em Geografia Bíblica. Se aprofunda. Se aprofunda para que você possa ir citando lugares, pessoas, situações, datas, circunstâncias, o que está acontecendo dentro do mapa. O Abrão não saiu lá do Eufrates? Saiu. O Eufrates não é um dos rios que estava banhando o Éden? É. Ele foi para o Nilo, até as margens do Nilo, pisou a planta do pé, e esta terra é chamada de terra prometida. Onde ele pisou a planta do pé é chamado de terra prometida. Ali é que vai acontecer o nascimento de Isaac, e ali é que vai acontecer as peregrinações de Jacó. Aí você vai ter as peregrinações de Jacó, que sai dali de Canaã, aonde ele viveu com os pais até aproximadamente os seus 40 anos de idade, e ele volta para onde Abraão estava, em Harã. Quando o Jacó volta, ele vai encontrar ali os parentes dele, aqueles que o Abraão deixou. Vai encontrar os parentes dele, e o Labão também vai conviver com Jacó, Jacó com Labão, justamente na terra de Harã. E é ali que o Jacó vai passar os próximos 21, 25 anos da sua vida. Se ele deixou a terra do pai dele, Canaã, por volta dos 40 anos, quando ele voltou ele já tinha mais de 60 anos de idade. Mais de 60, entre os seus 65 anos de idade. E é isso. Por enquanto é isso, tá bem? Porque daqui a gente vai terminando o livro de Gênesis, lembrando que o José foi vendido. E para onde que o José foi vendido? Porque o Jacó volta depois dos seus 25 anos em Harã. O Jacó ele volta, está em Canaã. Os filhos confabulam contra José e José é vendido para o Egito. E quem é que leva José para o Egito? Os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São os descendentes de Ismael. Quem é Ismael? É o primeiro filho de Abraão. São chamados de ismaelitas por causa disso também. Mas tem uma confusão, porque eles são povos do deserto, e o deserto também é a terra de Midian. O que seria a terra de Midian? Ficaria ali na Arábia. A Arábia é uma região desértica, portanto, os ismaelitas e os midianitas, eles estão às vezes confundidos, sendo o mesmo povo, ou se uniram por casamento, ou se uniram por aliança, ou por contratos de guerra, ismaelitas ou midianitas, tá bem? Ou midianitas. E são eles que pegam o José e levam para o Egito, eles são caravaneiros,
eles fazem caravanas, são comerciantes, são os povos do deserto, são os beduínos. Negócio interessante, né? Tá gostando? Muito bem, sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, trazendo para você aqui algumas noções elementares de geografia bíblica. Agora nós vamos para o Êxodo. Satisfação.